Olá, eu sou Fabrício Fontes, professor de filosofia. Vou ministrar uma aula sobre a Escola de Mileto, que é a primeira tradição filosófica do Ocidente. A Escola de Mileto são os dois continuadores de Tales, dois discípulos e seguidores dele, Anaximandro e Anaxímenes. Aqui nessa imagem inicial, um vaso grego antigo que retrata dois heróis da Guerra de Troia, Aquiles e Ajax, ali num raro momento de paz, desfrutando de um jogo. Dois, assim como os dois filósofos que veremos hoje. Anaximandro foi discípulo de Tales. Nasceu aproximadamente em 610 a.C. e a data de sua morte 547 a.C. Essas datas, assim como muitos dados sobre esses filósofos mais antigos, são incertas. Então, é aproximadamente nesse período que ele viveu, um pouco mais jovem do que Tales. Anaximandro viveu em Mileto, mesma cidade de Tales. Mileto, que na época era uma cidade da Jônia, que é uma região de colonização grega na costa oeste do que hoje é a Turquia. E ali na cidade de Mileto, que era uma cidade comercial, uma cidade que tinha enriquecido, o Tales primeiro praticou sua filosofia e acabou atraindo esse primeiro discípulo, Anaximandro, que em muitos aspectos foi até além do que o Tales tinha feito. Aqui alguns dados bibliográficos dele. Concidadão, discípulo e sucessor de Tales, geógrafo, matemático, astrônomo e político. De sua vida, praticamente nada se sabe. Essa imagem aqui é um pequeno detalhe da pintura Escola de Atenas, de Rafael, mostrando o Anaximandro. Uma imaginação do artista, já que dele também nós não temos uma imagem assim confiável. Uma coisa importante sobre Anaximandro é que, segundo a tradição, ele é o primeiro a escrever um livro de filosofia no mundo. Seu livro ficou conhecido como Sobre a Natureza, só que ele não deu um título ao livro. Como ele é o primeiro a escrever uma obra desse tipo, ele ainda não tinha muitas das convenções que temos hoje. Por exemplo, nessa época não se tinha sequer a convenção de separar as palavras. Se escrevia tudo junto, se escrevia sem pontuação, só com letra maiúscula em muitos casos, sem parágrafos, sem nada. E o nome Sobre a Natureza é devido ao tema desse livro, sobre o que ele fala. Então, Anaximandro não deu um título à sua obra, mas ela ficou conhecida como Periphysios, acerca da natureza. E além de ser a primeira obra filosófica escrita, no caso de Tales não se sabe que ele tenha escrito qualquer obra, o livro de Anaximandro é também o primeiro livro escrito em prosa, porque composições anteriores, por exemplo as composições de Homero, de Hesíodo, eram poemas, porque a poesia, o canto, por ser rimado, ele é mais facilmente memorizável. Então, no mundo onde não existia a escrita, ou então onde a escrita fosse algo muito restrito ainda, onde ainda não se tinha explorado todo o potencial dela, era importante ser capaz de lembrar. E Anaximandro é o primeiro a escrever em prosa, escrever tal como um discurso falado. Aqui um mosaico romano mostrando o Anaximandro. O livro de Anaximandro, infelizmente, não chegou até nós. Dele só restam fragmentos que, na verdade, são menções feitas à sua obra por filósofos posteriores. Muitos dos fragmentos dos pré-socráticos que nós temos são dos livros de Platão e Aristóteles, menções que eles fazem aos seus predecessores. E Platão é o primeiro filósofo que teve a sua obra preservada inteira até o nosso tempo. Dezenas de livros de Platão, assim como vários livros de Aristóteles, estão preservados. E dos filósofos mais antigos, infelizmente, quase tudo se perdeu.
Então, muitas inovações e ideias interessantes são atribuídas a Anaximandro. Dizem, por exemplo, que ele foi o primeiro a confeccionar um mapa do mundo. Fez um mapa que era basicamente a Grécia e as regiões circundantes, mas é o primeiro do seu tipo na história. Além disso, ele teria sido o primeiro a usar, pelo menos na Grécia, um relógio de sol. Também se atribui a Anaximandro a primeira tentativa de medir a distância entre as estrelas e tentar calcular qual seria o tamanho das estrelas, qual seria a sua magnitude. No caso, os resultados que ele obteve, embora a gente não saiba quais são, muito provavelmente estavam bastante distantes do que é a realidade, já que a distância das estrelas para a Terra é gigantesca e seria muito difícil ele ter calculado com precisão sem ter instrumentos adequados. E também o tamanho delas, né? Já que cada estrela, ou pelo menos a maioria das estrelas, é milhares de vezes maior do que a Terra em termos de massa. Anaximandro não foi simplesmente um continuador de Tales, pois de muitos modos ele foi além do que Tales tinha ido em termos de sua capacidade especulativa. Anaximandro foi o primeiro pensador que se tem notícia a tentar formular o conceito de uma lei universal, ou seja, a ideia de que existe uma regra, um tipo de regularidade da natureza que explica todos os processos que nós observamos. Essa lei, que ele expressa em termos poéticos, seria um tipo de justiça ou equiparação no mundo natural. A teoria mais conhecida de Anaximandro é aquela que diz respeito a qual seria o princípio básico constituinte de tudo. Qual seria a arqué, a origem e princípio de todas as coisas. O Tales tinha dito que a arqué é a água. Ele falou, tudo é água, tudo derivaria desse elemento. Só que Anaximandro, ele não acredita que um elemento que nós possamos ver, um elemento que está presente atualmente no mundo, seja a causa primordial de tudo. Para Anaximandro, a arqué não é um elemento determinado como a água, mas o ilimitado e indeterminado, que em grego se diz apeiron. Peiras significa limites, o limite que determina o que algo é. Por exemplo, a forma de uma mesa só existe porque ela é limitada. Não é possível imaginar uma mesa infinita ou indeterminada. Então, esse apeiron pode ser traduzido tanto por ilimitado, como aquilo que não tem fim, não tem limites, ou indeterminado, já que o fato dele não ter fim significa que ele também não tem uma forma, então ele não tem uma característica que o distinga. Basicamente, esse apeiron é pensado por muitos como uma massa indistinta de matéria, algo como uma matéria-prima de onde tudo vai derivar por um processo determinado. Aqui uma citação de Simplício Física, falando sobre Anaximandro. Princípio dos seres, ele disse que era o ilimitado, o apeiron. Então, para Anaximandro, o princípio pode ser talvez algo infinito, ou pelo menos é algo que não é distinto, é o ilimitado. E prossegue, pois donde a geração é para os seres, é para onde também a corrupção se gera, segundo o necessário. Essa seria a lei natural que Anaximandro propôs. Ele supunha que tudo se gera a partir de um turbilhão. Existe o apeiron, a massa infinita, indeterminada, indistinta, e nele surgem turbilhões. Turbilhões, tal como esse aqui. E o turbilhão separa características, qualidades. Separa, por exemplo, o frio do quente, separa o seco do úmido. E na visão de Anaximandro, ou no modo como ele se expressa poeticamente, isso aí seria algo como uma injustiça, como uma separação, a palavra que ele usa, injustiça. Prossegue a citação. Pois concedem eles mesmos justiça e deferência
uns aos outros pela injustiça, segundo a ordenação do tempo. Que injustiça é essa? Seria o fato de daquilo que é homogêneo, daquilo que é indistinto, se distinguirem qualidades, se distinguirem opostos. Se pode pensar assim, por exemplo, que dois corpos de temperaturas diferentes, um frio e um quente, postos lado a lado, no ambiente fechado, eles vão tender à mesma temperatura. Isso é algo conhecido pela física moderna. Essa distinção entre a temperatura de ambos, um estar quente e o outro estar frio, Anaximandro chamaria de uma injustiça, um desequilíbrio, uma falta de balanceamento. Só que essa distinção, essa separação entre o quente e frio, entre o seco e o úmido, é o que permite que exista o mundo. Porque o mundo é feito de coisas distintas. Se fosse tudo indistinto, seria apenas o áperon, que é algo semelhante a um nada. É uma massa que existe, só que não tem característica alguma. Então, quando o mundo surge, por meio dessa separação entre as qualidades, ele surge como uma injustiça, no termo usado por ele. E essa injustiça vai ser paga, ou seja, vai haver um momento em que toda qualidade que foi separada, toda distinção, irá retornar à mesma similitude inicial, à mesma indiferença inicial no ápero. Portanto, Anaximandro vai além de Tales também por ter uma teoria que explica a formação do mundo. Uma teoria que não é mitológica, que não apela para deuses e que se baseia unicamente em forças materiais, né, em elementos interagindo e gerando coisas por meio do movimento. Ele diz que o turbilhão, ou o girar, né, o vórtice, distingue os elementos. O turbilhão vai separando de acordo com as qualidades. Nessa imagem aqui mostra distinguindo o fogo, o ar, a terra, a água. E esses elementos que se distinguem, eles formam o mundo, o cosmos, que é a ordem, em que existem qualidades, existem características e existe o local de cada coisa, o local do mar, o local da terra, do ar, diferente daquela massa indistinta que o precedeu. Então, Anaximandro é o primeiro a afirmar que o mundo surge por meio do turbilhão. Aqui um quadrinho que mostra, né? Os elementos separam-se da substância original num processo de movimento eterno. Outra coisa importante, para ele, esse áperon, que seria a matéria-prima de tudo, além de ser infinito e indeterminado, ele também não tem um princípio, não tem uma origem, melhor dizendo, não tem um começo. Ele sempre existiu. E aquilo que faz surgir os mundos, esse turbilhão, ele também é um movimento eterno. Então o mundo surge, dura um tempo e depois ele vai perecer, já que a injustiça que o fez nascer vai ter que ser paga. Então ele vai voltar de novo para a indistinção inicial. E esse processo é eterno. Então o mundo ele surge e morre infinitas vezes na eternidade. E prossegue. De onde as coisas nascem para lá devem voltar para se destruírem. Elas devem ser reparadas, sofrendo a punição por suas injustiças. A mesma lei, o mesmo princípio que faz com que tudo se gere, faz com que tudo pereça. A separação, a distinção, que depois prossegue para a indistinção. No quadrinho aqui, existem muitos mundos, universos, todos participando deste ciclo de criação e destruição. Aqui é possível ver o quanto que o pensamento de Anaximandro estava à frente, embora ele fosse tão antigo. Se o ápeiron é infinito e o turbilhão existe nessa infinitude, então quantos são os mundos? O mundo é um só, como pensou Tales ou outros antes dele? Se o espaço é infinito, se o tempo é infinito, quantos mundos surgiram e pereceram antes de nós? Quantos mundos vão surgir
e vão deixar de ser depois de nós. Explicações para o surgimento do mundo existiram antes de Anaximandro. Por exemplo, os mitos contados por Hesíodo na Teogonia explicam que o mundo surge, de certo modo. Só que ele apela para forças que são reflexos da condição humana. São entes que agem com certo propósito, que têm certos interesses e vontades. Então, é uma explicação da natureza que parte da compreensão humana, que não entende a natureza como algo distinto do ser humano, já que os deuses são um reflexo do homem. Mas a visão de Anaximandro ela é quase um precursor da visão científica. Existe o ser humano que pensa desse modo, que age com suas razões, e a natureza não tem essas razões, ela é uma força que atua, que opera. São coisas que ocorrem segundo uma certa regularidade, segundo princípios, porém que, embora sejam cognoscíveis, sejam compreensíveis para nós, eles não têm uma razão intrínseca, tal como tem a ação humana. Aqui uma passagem da Meteorologia de Aristóteles, que contém a explicação de Anaximandro quanto ao surgimento da Terra. Ele começa dizendo: era úmida, no princípio, toda a região em volta da Terra. O Anaximandro está descrevendo o surgimento da Terra, deste mundo aqui, já que para ele não é o único, por meio da separação. Tem um turbilhão que separa as coisas, então separou, por exemplo, o seco do úmido. Só que de início, numa época mais antiga, a separação é menor do que agora. Então, no princípio, era úmida toda a região em torno da Terra. O mar era relativamente maior na visão dele. E prossegue. Ao ser ressecada pelo Sol, a parte em evaporação origina os ventos e as revoluções do Sol e da Lua. O que sobra é mar. É uma passagem para nós um pouco obscura, né? Se pode interpretar como a Terra surgindo e a quantidade de água é relativamente maior, a proporção de água, e a água está cobrindo uma parte maior da Terra. Só que a água vai sendo evaporada pela ação do Sol. E essa evaporação origina os ventos, que tem alguma relação com a revolução do Sol e da Lua. É possível ver que ainda é uma compreensão geocêntrica, apesar de para Anaximandro não existir um centro do universo inteiro, já que o áperon é infinito, é ilimitado. Mas na Terra, nesse mundo nosso, ela está no centro em relação ao Sol e à Lua, que giram em torno. E aí, pela ação do Sol, uma ação puramente física, né, de evaporação, o mar vai diminuindo e deixando a terra mais seca, mais terra emersa. Pensam, portanto, que o mar se torna menor por estar secando e finalmente um dia secará de todo. Existe algo muito inovador nessa perspectiva de Anaximandro, que é o fato dele conceber a Terra como mudando ao longo do tempo. Na visão antiga, na visão precedente a essa de Anaximandro e Tales, visão dos mitos, eles tinham a ideia de mudança da Terra. Só que era uma mudança segundo uma narrativa, uma história mitológica, devido à ação dos deuses, né, que, por exemplo, houve um tempo em que Cronos reinava. Aí Cronos é derrotado e Zeus toma o seu lugar. E em alguns mitos, de algumas culturas, vai haver um tempo em que a Terra será destruída, ou então refeita. Só que a visão que Anaximandro apresenta aqui é uma visão de mudanças geográficas, de mudanças da configuração da Terra. Para nós é uma coisa já amplamente aceita pela geologia, só que no tempo dele e até no tempo posterior não era o caso. Por exemplo, Aristóteles, que foi um filósofo em certos aspectos semelhante ao Anaximandro, só que dele nós temos muito mais livros, né? Então a gente conhece o pensamento dele de modo mais profundo. Aristóteles supunha que a Terra era eterna. A Terra, o Sol, a Lua, essas coisas eram eternas.
e que existia alguma mudança na Terra, no mundo sublunar, só que eram mudanças menores. Por exemplo, em certas ocasiões ocorreriam, na visão dele, catástrofes, enchentes, que poderiam talvez alterar um pouco a configuração da Terra, mas que tinham como consequência principal alterar a situação humana, né? Já que ele supunha que essas catástrofes eram o que fazia com que o ser humano nunca se desenvolvesse infinitamente, né? Que fazia os humanos regredir a um estado anterior. Quando, por exemplo, houvesse uma grande enchente, as cidades, as regiões próximas do mar seriam inundadas e ali estariam as pessoas mais instruídas e elas morreriam. E só sobreviveriam aqueles que vivem nas montanhas, que são pastores, são pessoas agricultores, né, pessoas menos instruídas. Então faria a civilização inteira regredir e depois se elevaria de novo para depois regredir nesse ciclo de catástrofes naturais. Porém, a visão do mundo, dos aspectos do mundo, das ilhas, as regiões, ele não via como mutável e tampouco concebeu a Terra como algo que nem sempre existiu. Então, é possível ver que nesse aspecto, nessa visão inicial de Anaximandro, ele está muito mais próximo do que se entende hoje como factual. A Terra, embora da nossa perspectiva seja muito antiga, tenha mais de 4 bilhões de anos, não é eterna. Houve um tempo em que ela se formou no espaço. O mar, os continentes, não têm sempre a mesma configuração. Houve um tempo em que os continentes possuíam outra forma. Houve um tempo em que o mar era maior do que é hoje. Na época em que não haviam calotas polares, o nível do mar era um pouco mais elevado, então algumas terras que hoje são emersas estavam abaixo do nível do mar. Então, em muitos aspectos, Anaximandro estava à frente de muitos pensadores de seu tempo e de épocas um pouco posteriores a ele. Aqui, o mundo na visão de Anaximandro. Ele imaginou a Terra tendo o formato de um tambor, que seria mais largo do que alto, e que nós habitaríamos um dos lados desse tambor. É uma visão que ainda é antiga, né, arcaica, só que já tem uma vantagem em relação a de Tales. O Tales disse que a Terra flutuava sobre a água. Aí o Aristóteles pergunta, né, e sobre o que a água está? Sobre o que ela repousa, né? Já que o Tales tem essa noção de cima e baixo. O Anaximandro já tem uma visão diferente. Ele fala assim: a Terra não repousa sobre nada. E por que ela não cai? Porque ela está a igual distância de tudo. O ápero é infinito. Então ela está a igual distância de tudo. Então ela vai cair para onde? Ela simplesmente permanece onde está. E já que tem esse formato de tambor com dois lados, então supõe-se que teria lá uma outra parte da Terra na região inferior, nos antípodas, né? Só que não se vê como seria possível chegar até lá. Até porque, na visão de Anaximandro, existiria algo como um fogo que circunda a borda da Terra. É uma visão também, assim como a de Tales, em um certo aspecto não tão diferente daquela dos mitos. Porque é possível ver aqui que o oceano circunda a Terra. No próprio mapa que Anaximandro teria feito, ele representa as regiões próximas a ele, o mundo conhecido, e em torno de tudo está o oceano. Os filósofos da escola de Mileto, eles preservam muitas características do tempo antigo. Eles são como uma ponte entre o pensamento mitológico e o pensamento filosófico em certos aspectos. Talvez por isso que as teorias deles sejam tão criativas e interessantes para nós. Além de explicar a origem do mundo por meio de um processo puramente natural, por meio de um turbilhão que separa as qualidades, separa o quente do frio, o úmido do seco, e gera a Terra por meio de interações físicas, poderíamos dizer, Anaximandro também elaborou a primeira teoria que tenta explicar a origem da vida sem apelar para entidades divinas, sem
explicar que os animais surgem e são feitos desse modo por alguém que pensa como nós, com um propósito, tal como, por exemplo, no mito de Prometeu e Epimeteu. Anaximandro, na sua teoria, que para nós chegou apenas como um comentário de outro autor muito posterior, curiosamente diz que a vida se originou na água, algo que a biologia, mais de 2000 anos depois de Anaximandro, acabou defendendo, e hoje é quase unanimidade a ideia de que a vida na Terra de fato surgiu na água. E o Anaximandro diz que essas primeiras formas de vida que surgem na água, dado um certo tempo, elas saem da água para a terra seca e adquirem um novo modo de vida. É o escritor romano Censorino que menciona essa teoria de Anaximandro. Ele diz que Anaximandro pensou que na terra primitiva, suponho, havia água misturada com terra e havia calor, uma lama quente, e dessa lama emergiram peixes e animais semelhantes a peixes. Eu suponho que Anaximandro, com isso, animais semelhantes a peixes, quer se referir a animais relativamente simples, já que o peixe é um animal comparativamente simples em relação a um mamífero ou um pássaro, por exemplo. E dessa lama primordial, esses animais teriam surgido. Como eles surgem, não é dito, mas aparentemente seria também por um processo puramente físico, por uma interação ali do calor, da lama, da água. E o curioso é que Anaximandro diz que dentro desses animais estavam como que embriões de outros seres vivos, inclusive dos humanos. Estariam ali dentro desses seres parecidos com peixes, embriões humanos que permaneceriam ali enquanto eles se formam. O Anaximandro talvez tenha pensado o seguinte: animais mais simples poderiam ter surgido a partir de processos naturais ali na lama e poderiam sobreviver. Agora, um ser humano, obviamente, não sobrevive facilmente, principalmente quando ele é criança, ainda bebê. Então, se os seres humanos tivessem surgido bebês, sozinhos no mundo, os primeiros, certamente teriam morrido. Então, por isso, ele parece ter imaginado um tipo de invólucro onde estavam esses primeiros seres humanos e os outros seres que habitam a Terra. E no caso, ficariam ali até atingir a puberdade, dentro desses animais mais simples que viviam na água. Então, esses animais sairiam da água para a terra seca e se abririam. Eles, como se fosse uma casca que fosse perdida, e de dentro deles sairiam os homens e mulheres já capazes de se alimentar a si mesmos, capazes de sobreviver. Se pode interpretar de várias maneiras o que Anaximandro queria dizer com isso exatamente. Talvez ele esteja apontando aí para uma coisa análoga ao ovo, que é um invólucro que permite que um ser vivo, ainda incapaz de sobreviver no mundo externo, se desenvolva até ter a idade suficiente, até ter a condição física suficiente para viver uma vida livre. Por exemplo, alguns répteis, eles tão logo nascem e já vão viver sozinhos. Outra possível fonte de inspiração para essa teoria dele talvez tenha sido os anfíbios, já que eles são animais que começam a vida na água e depois, indo para a terra seca, adquirem um novo modo de vida. No caso, não perdem uma casca, mas na fase ao passar do ovo para o girino, eles perdem esse invólucro, essa casca que Anaximandro imaginou. Houve até quem enxergasse nessa teoria de Anaximandro algo como um precursor da teoria da evolução, que depois se tornaria dominante na biologia. É algo obviamente bem mais simples e não é tão bem explicado, até porque nós não temos o livro original de Anaximandro, só temos comentários de outros autores, mas ele basicamente diz de correto que a vida se originou na água, que a vida se modifica e ao passar da água para a terra, né? Ou seja, que as espécies não são
sempre idênticas, pelo menos em um certo aspecto. Ele não parece dizer exatamente que os animais mudam assim ao longo de muitas gerações, mas é uma transição semelhante à do anfíbio, em que existiam formas primitivas que geravam dentro de si as formas mais desenvolvidas, né? Por exemplo, um ser humano ele parece mais complexo do que um peixe. E os primeiros seres humanos teriam se desenvolvido no interior de peixes ali, ou animais semelhantes a peixes, dentro desses úteros ali, nesses invólucros, nessa casca, e depois perdido isso para adquirir um novo modo de vida. Essa ideia de que os animais mudam, ela só foi ser defendida novamente mais de 2000 anos depois da época de Anaximandro. Quase todos os filósofos que vieram depois defenderam a ideia de que os animais são os mesmos. Por exemplo, Platão, ao defender a sua teoria das ideias, diria que existe uma ideia correspondente a cada animal, que seria o arquétipo ideal daquela espécie. Então, por exemplo, a ideia de cavalo é eterna, a ideia de lobo é eterna, de tal modo que a espécie, o animal vivente, o indivíduo, cavalo ou lobo, ele é um representante de algo imutável. Em todo caso, o mérito maior de Anaximandro está em ter formulado a primeira teoria para a origem da vida. Como eu falei, sem apelar para nenhuma força que é uma mera projeção da ação humana. E talvez ele tenha sugerido a mudança das espécies ao longo do tempo, embora essa parte aí seja um pouco menos defensável, né, pelos textos que nós possuímos. E aqui outro quadrinho, né? Nessa primeira parte ele fala: todas as coisas vivas, mesmo aquelas que vivem na terra, começaram sua existência no mar. Como nós vimos antes, Anaximandro defendia a existência de uma matéria primeira, uma matéria-prima de tudo, que seria ilimitada, possivelmente limitada em extensão e indeterminada em suas características. E nessa matéria, nesse ápeiron, existiria ali uma força do turbilhão, o redemoinho, a força de movimento que separa as qualidades e, ao separá-las, forma o mundo. Só que para Anaximandro não existe só um mundo. Ele pensou que já que o ápeiron é infinito, já que a quantidade de existência de coisa que existe é infinita, então a quantidade de mundos que existem presentemente é infinita. Anaximandro é o primeiro a propor, pelo menos o primeiro na filosofia, a propor que existem outros mundos além do nosso. Eu digo primeiro na filosofia porque em certos mitos tem essa ideia de mundo, só que é diferente, a ideia de reinos, por exemplo, na mitologia nórdica. Anaximandro pensou que esse seu mundo ali na forma de tambor, esse mundo em que nós vivemos, né, é apenas um entre infinitos outros que existem na infinitude do espaço. E além disso, como o ápeiron não se originou em nenhum momento, mas sempre existiu, o número de planetas que existiram é também infinito no tempo. Isso para nós parece uma coisa corriqueira até, a ideia de que a Terra não é tudo que existe, ou pelo menos não é o centro de tudo que existe. Só que até então, o normal e aquilo que é mais óbvio para nossa percepção é que há a Terra e há algumas coisas que estão aparentemente ligadas à Terra, que estão próximas, a Lua, o Sol. E os mitos que imaginavam outros locais além da Terra, por exemplo, nos mitos gregos, o Tártaro, que estaria abaixo da Terra, ou os Campos Elíseos, para onde iriam as almas dos heróis, eram vistos mais como lugares diferentes, como uma parte do cosmos, e não como um mundo diferente, distante, separado no espaço. Não era visto assim, era algo como distinto por quem habita esse mundo, e não distinto pela distância que o separa de nós. Até esse período de Anaximandro, todo mundo pensava, por exemplo, que as estrelas estavam próximas da Terra. As estrelas seriam pequenas e próximas. Ninguém chegou a cogitar de início que elas poderiam estar muito distantes
e que cada uma delas seria um sol de outros mundos. E o Anaximandro, não se sabe se ele afirmou que cada estrela de fato é um planeta, mas como ele supunha que existiam infinitos mundos, isso aí não seria tão distante da teoria dele. Então, resumindo, Anaximandro é o primeiro a pensar que existem infinitos mundos, que o espaço é infinito, que o tempo decorrido é infinito, e a quantidade de coisas que existem, que já existiram e que vão vir depois de nós é infinita. A astronomia contemporânea não pode afirmar ou negar essa ideia de que o universo é infinito, já que o infinito, se ele fosse de fato infinito, seria impossível de percebê-lo enquanto infinito. Você poderia apenas perceber que é algo que prossegue e continua indefinidamente. O que se sabe hoje é que o universo é tão grande que sequer podemos observá-lo inteiro. Quando se fala do universo para nós, se fala em termos de universo observável, que seria algo como uma esfera, a partir da nossa percepção, né? Uma esfera de 25 bilhões de anos-luz ou 50 bilhões de anos-luz de diâmetro, ou seja, a distância que a luz conseguiu percorrer desde o surgimento do universo até chegar a nós. E a quantidade de estrelas que existem e de mundos que existem está na casa dos sextilhões. A maior parte das estrelas, se sabe, se especula, né, por aquelas que puderam ser observadas, puderam ser estudadas, elas possuem planetas no entorno, assim como a nossa estrela, que é o Sol. Então, sendo um número tão alto, um número inimaginável, inconcebível para a inteligência humana, de estrelas e de mundos, se é infinito ou não, não se sabe, mas eu diria até que não importa tanto nesse caso, porque para nós, para todos os efeitos, é como se fosse infinito. Nunca o ser humano, a humanidade, vai chegar a ver tudo. Então aqui, hoje nós sabemos que existem muitos mundos além do nosso. Se infinitos não é possível dizer, mas são incontáveis para nós. Aqui apenas alguns planetas que foram descobertos, planetas fora do nosso sistema solar. Esta é uma reprodução de como deveria ser o mapa que Anaximandro elaborou. Parece adequado para a época, porque ele representa de modo mais ou menos correto apenas o mundo próximo dele ali. Possível ver a Grécia, a Turquia, a Itália, o Mediterrâneo, que era o mundo dos gregos, o mundo dos navegadores daquela época. Enquanto que o norte da Europa era para eles desconhecido, o Extremo Oriente era desconhecido, a não ser por menções que já vinham muito distorcidas quando chegavam até a Grécia. A África, chamada aqui de Líbia, era quase inteiramente desconhecida. Os antigos não sabiam qual seria a extensão da África. Então, às vezes a gente vê pessoas dizendo assim que existiu o velho mundo, que era conhecido, e o novo mundo, que se tornou conhecido. Mas, na verdade, mesmo o velho mundo, durante quase toda a história, até bem pouco antes das navegações, né, quase todo o velho mundo também era desconhecido. A maior parte da África, a maior parte da Ásia e até o norte da Europa era desconhecido para aqueles povos ali que descendiam dos gregos e dos romanos. Outra coisa interessante sobre esse mapa é que dá para ver que o mundo, na perspectiva de Anaximandro, é circundado pelo oceano, que é o Oceano Atlântico aqui, na percepção deles, que é similar à ideia de Tales, né, de que a água circundaria a Terra, que é a mesma ideia ainda também de Hesíodo. Também se atribuiu a Anaximandro a criação de um relógio de sol, ou pelo menos o primeiro uso na Grécia de um relógio de sol chamado gnomon, que é basicamente um objeto que pela sombra permite verificar a hora do dia. E Anaximandro também teria desenvolvido um tipo de relógio desse que daria para ser usado dentro de casa. Aqui um exemplo de como ele funciona na prática. Então esse foi Anaximandro, o segundo filósofo, sucessor de Tales. Vamos ver aqui um texto de Nietzsche sobre o Anaximandro.
Enquanto o tipo universal do filósofo, na imagem de Tales, como que apenas se delineia de neblinas, já a imagem de seu grande sucessor nos fala muito mais claramente. Anaximandro de Mileto, o primeiro escritor filosófico dos antigos, escreve como escreverá o filósofo típico, enquanto solicitações alheias não o despojaram de sua desenvoltura e de sua ingenuidade. Em inscrições sob pedra, estilo grandioso, frase por frase, cada uma testemunha de uma nova iluminação e expressão do demorar-se em contemplações sublimes. O pensamento e sua forma são marcos de milha na senda que conduz àquela sabedoria altíssima. Nessa concisão lapidar, diz Anaximandro uma vez, de onde as coisas têm seu nascimento, ali também devem ir ao fundo, segundo a necessidade, pois têm de pagar penitência e de ser julgadas por suas injustiças, conforme a ordem do tempo. Enunciado enigmático de um verdadeiro pessimista, inscrição oracular sobre a pedra limiar da filosofia grega. Como te interpretaremos? O Nietzsche escreve de um jeito impactante, né? O Anaximandro, essa sublimidade que ele fala aí, talvez seja a característica mais marcante dele, já que Anaximandro fala do infinito, o infinito no espaço, o infinito no número, o infinito no tempo. Nietzsche o chama de pessimista por dizer que a injustiça é paga, mas talvez Anaximandro na verdade fosse neutro em sua visão, já que essa injustiça é o termo que ele conseguiu usar, já que a linguagem filosófica não estava ainda desenvolvida. Ele é apenas o segundo de uma longa tradição que virá depois. Esse pagamento da dívida ainda é defendido hoje na ideia de que a matéria presente no universo, a quantidade total de matéria e energia, ela é sempre a mesma, de modo que nada de fato surge e nada de fato perece de modo pleno. E mesmo na Terra, a quantidade de átomos que tem na Terra é aproximadamente a mesma desde a época de Anaximandro e desde muito antes dele, desde milhões de anos. Na verdade, são apenas transformações, apenas mudanças, né? A pessoa nasce, ela se alimenta do que vem da terra e depois ela perece e volta de novo. É a ideia do pó ao pó, de onde você vem para onde você vai. Se você é matéria, você vai deixar de ser enquanto essa característica própria, enquanto essa distinção que te caracteriza, e voltará à indeterminação original. Como sucessor de Anaximandro, terceiro filósofo da escola de Mileto, veio o Anaxímenes. Quando se fala escola de Mileto, não quero me referir a uma instituição ou algo organizado, né? É uma tradição, já que Anaximandro ele tem a mesma linha de pensamento geral de Tales, é um filósofo da natureza, e o Anaxímenes, que é discípulo dele, também segue essa mesma trajetória, digamos. Anaxímenes nasceu por volta de 585 e morreu aproximadamente 528 ou 525 a.C. Aqui uma moeda em honra a Anaxímenes. Inclusive, as moedas, o dinheiro, foi inventado nessa região ali na Jônia. Antes disso, se fazia as trocas ou por troca direta, por escambo, ou então trocando o próprio metal em peso. Aí a Jônia, como era uma região de comerciantes, teve a ideia de cunhar moedas pela primeira vez na Grécia e no mundo. Aqui os dados bibliográficos de Anaxímenes. Anaxímenes foi discípulo e continuador de Anaximandro. Escreveu sua obra Sobre a Natureza, também em prosa. Então, talvez aí o segundo livro feito em prosa e o segundo livro de filosofia é o de Anaxímenes. O título Sobre a Natureza é posterior, porque esses primeiros autores eles não nomeavam suas obras.
E tal como o livro de Anaximandro, esse de Anaxímenes foi nomeado Perifísios sobre a natureza, acerca da natureza, devido ao tema que ele aborda no seu livro. Ainda da mesma obra, dedicou-se especialmente à meteorologia, estudo do céu. Foi o primeiro a afirmar que a Lua recebe sua luz do Sol. Os antigos consideravam Anaxímenes a figura principal da escola de Mileto. A ideia de que a Lua não emite luz própria, mas reflete a luz do Sol e varia a sua forma aparente para nós conforme a posição relativa do Sol, a iluminando, essa ideia foi primeiro proposta por Anaxímenes. E os antigos o consideravam acima de Anaximandro, embora hoje geralmente se considere Anaximandro como um filósofo mais profundo do que Anaxímenes. De certo modo, Anaxímenes resgata um pouco do que foi o Tales. Por quê? Porque tal como Tales tinha dito que a água é o princípio de tudo, Anaxímenes propôs também um elemento dentre os que podemos perceber como o primordial, e falou que é o ar. Então, enquanto Anaximandro viu a necessidade de propor um elemento distinto, ou melhor, indistinto e diferente de tudo que existe presentemente, né, o apeiron, enquanto ilimitado e indeterminado, Anaxímenes retorna à ideia de Tales, de pegar um elemento, um componente do mundo e afirmá-lo enquanto o princípio de todos os outros. Enquanto Tales afirmou que era água, Anaxímenes disse que é o ar. Que uma citação de Simplício, Física. Anaxímenes de Mileto, filho de Eurístrates, companheiro de Anaximandro, afirma também que uma só é a natureza subjacente. Anaxímenes se pode dizer que ele é um monista, assim como Tales é um monista, já que ele afirma que uma só natureza, uma só coisa, está na base de tudo, enquanto arqué, enquanto princípio de onde tudo deriva e para onde tudo vai. E diz, como aquele, Anaximandro, que é ilimitada, não porém indefinida, como aquele diz, mas definida, dizendo que ela é ar. Diferencia-se nas substâncias por rarefação e condensação. Então, para Anaxímenes, o elemento primordial é o ar, e ele se diferencia de Tales e vai além de Tales ao afirmar qual é o processo por meio do qual esse elemento primordial, essa arqué, se transforma em todas as coisas. Acerca de Tales, nós podemos apenas especular de que modo que ele supunha de fato que a água é tudo, porque a água teria que se transformar. E é Anaxímenes quem diz com clareza de que modo que isso se daria. Ele fala que seria por rarefação e condensação. Ou seja, rarefazendo-se, torna-se fogo, condensando-se, vento, depois nuvem, e ainda mais água, depois terra, depois pedras, e as demais coisas provêm destas. Então, o Anaxímenes ele propõe um modo pelo qual esse princípio único, essa arqué, se transforma em outras coisas, que seria por condensação e rarefação. Anaxímenes diz que o ar, que seria o estado primeiro, se transforma em vento, aí se adensa mais, se transforma em nuvem, se adensa mais, se transforma em água, adensando-se mais ainda em pedra, terra e outras coisas. E, do contrário, no sentido oposto, rarefazendo-se, transforma-se em fogo. Anaxímenes diz que o ar, que seria o estado primeiro, se transforma em vento, aí se adensa mais, se transforma em nuvem, se adensa mais, se transforma em água, adensando-se mais ainda em pedra, terra e outras coisas. E, do contrário, no sentido oposto, rarefazendo-se, transforma-se em fogo. Aqui uma citação de Plutarco. O contraído e condensado da matéria ele diz que é frio, e o ralo e o frouxo, é assim que ele se expressa, é quente. Então, Anaxímenes associa
o condensado, o denso, com o frio, e o ralo, o rarefeito, com o quente. De certo modo, isso aí é uma coisa que é correta, porque, por exemplo, se você tem 1 litro de água em estado líquido e você o aquece de modo que ele inteiro se torne gasoso, o espaço que ele irá ocupar será muito maior. Do mesmo modo, o sólido é ligeiramente mais denso do que o líquido. No caso do gelo, o gelo flutua na água devido a pequenas porções de ar que permanecem nele, pequenas bolhas de ar que reduzem a sua densidade geral. Agora, o sólido, de maneira geral, é mais denso do que o líquido. E em termos de calor, que é basicamente a agitação das moléculas, o estado líquido é um estado de maior agitação. E o estado gasoso, um estado ainda de maior agitação do que o líquido. E essa maior agitação é um maior calor. Teria até um quarto estado da matéria, o plasma, que seria o gás superaquecido. Então, de máxima agitação e de máxima expansão, já que as moléculas e os átomos vibrando com mais intensidade acabam ocupando um espaço maior, se tornando então, como ele diz aqui, ralo, rarefeito. E para justificar essa associação que ele faz entre o denso e o frio e por outro lado, o quente e rarefeito ou ralo, ele propõe algo que é como precursor de um experimento, uma experiência básica que procura demonstrar essa ideia dele. Ele diz o seguinte: se você soprar a sua mão mantendo a boca aberta, o ar sai quente, já que a boca aberta não condensa o ar, não o comprime. Porém, se você sopra com a boca fechada, o ar fica mais comprimido e o vento que você sente na mão é frio. Então isso aí seria um dos modos de demonstrar a associação entre o calor e a rarefação, e o estado rarefeito, e o frio com o estado de densidade. Sobre a ideia do ar enquanto principal elemento do mundo, temos aqui uma citação de Aécio. Como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmo, sopro e ar o mantém. Quando ele diz aqui que nossa alma é ar, em grego é pneuma. Pneuma seria também uma palavra para espírito. No grego tem a palavra psique, que é a alma, né? Só que espírito, esse sopro de vida, é entendido também quanto o princípio vivificante do corpo. É algo semelhante à ideia do Gênesis, né? Que diz que Deus sopra no nariz de Adão, né? Sopra a vida dentro dele, o pneuma, o espírito. E assim como a alma humana mantém vivo o corpo, mantém a unidade do corpo, que é a existência da vida, também o ar mantém a Terra inteira unida, mantém o cosmo inteiro enquanto um todo ordenado. Aqui nessa imagem, a Terra envolta em nuvens. Porém, na visão de Anaxímenes, a Terra não teria esse formato, não seria esférica ainda. Ele tinha uma visão semelhante àquela de Tales e de Anaximandro, modificada para se adequar à sua teoria de que o ar seria arqué. Aqui um fragmento interessante dele. Segundo Aécio, Anaxímenes teria pensado que o Sol era largo como uma folha. Ou seja, ele achou que o Sol, ao invés de uma esfera, deveria ser um disco plano que estaria voltado para a Terra. Ele imaginava a Terra plana e o Sol e a Lua também deveriam ser planos, como discos, largos como uma folha, bem finos, voltados para nós. E era assim que o Anaxímenes imaginava que era o mundo. A Terra, plana, estaria pairando suspensa no ar. A pergunta de Aristóteles, né, que fez para Tales, fez assim imaginariamente para Tales, já que a Terra repousa sobre a água, onde a água repousa.
O Tales não tinha pensado nisso ainda. O Anaximandro dá uma resposta bem mais desenvolvida para isso. Ele fala assim que a Terra não repousa em nada, ela simplesmente não cai porque ela está equidistante de todos os outros pontos que existem. Então não tem para onde ela cair, não existe cima e baixo. A resposta de Anaxímenes é como o intermediário entre as duas. Ele vê a Terra como plana, existe, de certo modo, então, a parte de cima e a parte de baixo, e a Terra é sustentada pelo ar. E onde o ar se sustenta, se poderia perguntar. Aí nesse caso ele diz, o ar é infinito. Ele não é indeterminado e indistinto, como o Apeiron de Anaximandro, seu mestre, porém ele é infinito em extensão. Então assim que era o mundo visto por ele, né? Aqui aparece o Sol projetando luz sobre a Lua, já que Anaxímenes foi o primeiro a dizer que a Lua reflete a luz do Sol, e os dois estariam girando em torno da Terra. Girando não num círculo que passa por cima e por baixo da Terra, mas num círculo lateral. E ele imaginou inclusive que a Terra se inclinaria ligeiramente, que aí daria a impressão desse girar do Sol em torno da Terra. Aqui um texto de Hegel sobre Anaxímenes. Em lugar da matéria indeterminada de Anaximandro, põe ele novamente um elemento determinado da natureza, o absoluto numa forma real, em vez da água de Tales, o ar. Então, de certo modo, Anaxímenes retoma aquilo que Tales tinha dito, porém já evoluído. Ele diz que, assim como Tales, o elemento que compõe o mundo é um só e é um elemento dentre aqueles que nós podemos perceber. E ao invés de dizer que é a água, ele diz que é o ar. Porém, ele difere de Tales ao dizer claramente que esse ar é infinito e também ao determinar por meio de qual processo o ar se tornaria as outras coisas, que seria por rarefação e condensação. E prossegue Hegel. Ele achava, com certeza, que para a matéria era necessário um ser sensível, e o ar possui, ao mesmo tempo, a vantagem de ser o mais liberto de forma. Ele é menos corpo que a água. Não o vemos, apenas experimentamos seu movimento. Nos fragmentos que nós temos referentes a Anaxímenes, ele parece diferenciar o ar, o vento, que seria o ar com movimento já um pouco mais denso, a nuvem. Então, para ele, esse ar puramente seria o mais sutil elemento ali, o menos perceptível de todos. Ele ainda é sensível, porque ao movimentar-se nesse ar, você o sente na forma de vento em contato com você. Porém, ele permanece ainda como o menos material, digamos assim, dos materiais, né? De modo que, na visão de Anaxímenes, ele seria o elemento ideal para ser o princípio originário de tudo, que vai se diferenciar nas coisas. Ele não é inteiramente indiferenciado, como o Aperon de Anaximandro, só que ele já é um pouco mais substancial. Talvez o Anaxímenes tenha pensado que esse Aperon de Anaximandro, não tendo nenhuma qualidade, simplesmente não poderia existir, e que deveria ser algo pouco mais determinado, pelo menos em alguns aspectos. Conclui Hegel. Dele tudo emana e nele tudo se dissolve. Ele o determinou igualmente como infinito. Então, novamente, em Anaxímenes aparece a ideia de que Arqué, que no caso para ele é o ar, é o princípio de todas as coisas e é também o destino último de todas as coisas. Tudo se forma a partir do ar, e tudo que deixa de ser, na verdade, torna a ser ar. Perde a sua qualidade diferenciada, assim como Anaximandro tinha dito que seria uma injustiça a separação das qualidades. Aqui no caso de Anaxímenes, a diferenciação pela rarefação e condensação acaba retornando ao estado inicial de quase indiferença, que seria o ar, que é ilimitado apenas em tamanho, mas não em qualidades. Então essa é a filosofia dos dois sucessores de Tales, chamados pela tradição de Escola de Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes.
Aqui um pequeno resumo do que a gente viu, os textos principais. Anaximandro é o primeiro a escrever um texto em prosa, que é o primeiro livro de filosofia que se tem notícia. Ele afirmou que arqué, o princípio de onde tudo deriva, seria o apeiron, que é o ilimitado e indeterminado, ou seja, um tipo de massa ou matéria sem qualidades e que não tem limitações no espaço, que não teve origem e que nele, devido a um processo de turbilhão, surgem mundos, no plural. Anaximandro é o primeiro a dizer que existem outros mundos além do nosso. E esses mundos iriam surgir e perecer infinitas vezes na eternidade. O Anaximandro também elabora um tipo de teoria para explicar a origem da vida, que seria na lama aquecida, e inclusive a origem dos seres humanos, que seria a partir de animais semelhantes a peixes que iriam gestar os primeiros seres humanos como um ovo ou uma casca, da qual eles nasceriam e adquiririam posteriormente um novo modo de vida. Após Anaximandro veio Anaxímenes como um discípulo seu e último filósofo da escola de Mileto, que de certo modo retoma certos aspectos da filosofia de Tales, ao afirmar, por exemplo, que há só um elemento, que é um dos elementos que nós podemos perceber, que é o ar, assim como Tales tinha dito que era a água. Então ele é monista como Tales. Afirma que o ar é infinito, mas não indeterminado. Afirma como Anaximandro que a Terra é de certo modo plana e diz que flutua sobre o ar. Então dou por concluída essa aula e agradeço a atenção. Muito obrigado.